Bom dia, meus amores, boa terça-feira. Olha só, hoje nós iremos começar a nossa aulinha de português. Na nossa aulinha de português, nós temos historinha muito legal. Princesa e o Príncipe. Vamos lá? Era uma vez um príncipe que morava em uma terra distante. Ele queria se casar, mas não conseguia encontrar a princesa certa. Para encontrar sua princesa, ele viajou pelo mundo todo. E todas as princesas dos reinos vizinhos iam ao castelo para conhecer o príncipe. Mas ele estava com dificuldades em encontrar a princesa. O rei queria que ele se casasse com uma princesa de verdade. Mas depois de tantos anos tentando encontrá-la, ele acabou desistindo. Triste e sem esperança, continuou a viver sua vida. Seus pais estavam muito tristes também. Em uma noite, perdido em seus pensamentos, uma tempestade começou. Estava chovendo muito, com raios e trovões que ecoavam no castelo. O príncipe não conseguia dormir, então começou a assistir a tempestade pela janela. Mas ao mesmo tempo, não conseguia parar de pensar em encontrar sua princesa. Foi quando uma das criadas percebeu que alguém batia na porta. Era uma garota que estava tremendo de frio, encharcada pela chuva. Mas que, apesar de tudo, ainda estava linda e elegante. E com dificuldade, falou: "Posso entrar, por favor? Estou sozinha. Me perdi na floresta." A criada ficou com dó da moça e então decidiu avisar ao rei e à rainha. Minhas portas estão sempre abertas a quem precisa de ajuda. Deixe-a entrar. O rei então avisou os guardas do ocorrido e os ordenou para levar a garota até a sala, onde havia uma lareira. Vendo a garota naquela situação, a rainha ordenou às criadas que trouxessem roupas secas para ela. Sozinha com a garota, a rainha perguntou: "A essa hora da noite, posso saber o que a senhorita procura?" "Sou uma princesa de uma terra distante. Meu castelo foi atacado por inimigos. Para me proteger, meus pais me mandaram embora com 2 soldados. Mas quando deu meia-noite, nós nos perdemos na floresta. E aqui estou no seu castelo. Muito obrigada por me receber." A rainha achou a história estranha. Mas mesmo assim, não quis mandar a garota embora do castelo. O príncipe estava curioso para saber quem era essa misteriosa garota e quis conhecê-la. Ela já estava usando o vestido que a rainha tinha dado a ela e agora, com os cabelos secos, já se sentia ela mesma. Agora que estava mais elegante e bonita, ao encontrá-la, o príncipe não pôde acreditar em tamanha beleza e elegância da garota. Mas mesmo assim, queria saber se era verdade que ela era uma princesa. A rainha então disse a ele que iria descobrir se de fato a história era verdade. Se ela for uma verdadeira princesa, vamos descobrir essa noite. E os dois conversaram a noite toda. O príncipe aproveitou para conhecê-la melhor. A
rainha deixou o quarto de hóspedes pronto para a garota e colocou uma ervilha na cama, cobrindo-a com 7 colchões. A garota, então, dormiu naquela estranha cama preparada para ela. Na manhã seguinte, ao encontrar a garota que havia acabado de se levantar, a rainha perguntou: "Você dormiu bem esta noite?" Obrigada por terem me acolhido, mas, na verdade, eu tive dificuldade para dormir. "Ah, verdade? Você poderia me explicar o motivo?" Meu bumbum dói, minhas costas doem. Eu sinto como se eu tivesse dormido em algo muito duro durante a noite. Essa era a resposta exata que a rainha estava querendo saber. Ela sabia que somente uma princesa de verdade sentiria tamanho desconforto ao dormir em 7 colchões sobre um simples grão de ervilha. E então, a rainha contou ao príncipe o ocorrido, e ele não pôde conter a sua alegria em descobrir que ela realmente era uma princesa. Ele disse ao rei que queria se casar com ela, e então o rei lhe deu a permissão para o casamento. O príncipe pediu à moça que ficasse em seu castelo por mais alguns dias e decidiu enviar suas tropas para ajudar a salvar a terra onde a princesa morava. E então, o príncipe pediu a princesa em casamento. Case comigo, minha princesa. Sim! E assim, os dois viveram felizes para sempre. Naquela noite, a princesa colocou a ervilha em uma caixa de vidro e deixou-a em exposição no castelo, para todos verem. Por muitos anos, a ervilha foi vista por pessoas que acreditavam no amor verdadeiro. E essa história foi contada por muitas gerações e durante muitos e muitos anos. E aí, meus amores, gostaram da historinha? Vocês ouviram agora uma das versões da historinha A Princesa e a Ervilha. Isso mesmo. Por que uma versão? Porque é uma historinha que já está em domínio público. Então, existem várias formas de serem contadas. A história é a mesma, só com alguns pequenos detalhes a mais que vai haver no livrinho de vocês, tá certo? Vocês façam também a leitura do texto, tá bom? Que tem aqui a princesa e a ervilha, que vocês vão perceber algumas pequenas coisas que estão acrescentadas aqui na historinha do livro de vocês, tá bom? Vocês vão ter que fazer o estudo do vocabulário, tá certo? E o estudo do texto. Portanto, prestem bem atenção, tanto à historinha que vocês ouviram, quanto à leitura que vocês vão fazer aqui do texto, tá bom? E agora, a gente vai partir para as nossas atividades, tá bom? Vamos lá? Então, meus amores, vamos agora partir para as nossas atividades. Vamos lá. Primeiro, a gente vai começar com o estudo do vocabulário, tá certo? No nosso vocabulário de hoje, nós temos algumas palavrinhas como acomodar, criados, empilhassem, encharcada, jorrava e manto. Isso. São palavrinhas que vocês provavelmente ainda não conhecem e algumas que vocês já ouviram falar ou já conhecem. Mas o que é que a gente vai fazer agora? Estudar elas aqui junto com o nosso livro, na página 107, tá bom? Vejam só. No estudo do vocabulário, vocês vão ver aí um pequeno trecho do texto que está no livro, tá certo? Porque vocês ouviram aí a historinha, uma versão, porque essa história é uma história que já caiu assim no domínio popular, vamos dizer assim, e que tem várias versões que tem algumas alterações. No caso,
esta rainha, essa princesa aqui da historinha do livro, ela estava, quando ela chegou lá no palácio, lá no castelo, ela estava com um manto, isso, com aquela capa bonita e com a coroa na cabeça, tá bom? Coisa que na outra historinha não estava, né? Mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler esse pequeno trecho do texto, do poema que está aqui no livro, que vai ter algumas palavras aí do vocabulário, tá certo? E aí a pergunta é a seguinte: depois que vocês leram o pequeno trecho do texto, as palavras em negrito, ou seja, aquelas palavras que estão em destaque, significam respectivamente o quê? Aí vocês vão ter aí 4 opções para marcar, tá certo? Qual o significado dessas 2 palavras que estão em destaque, tá bom? Agora, segundo quesito, associe as palavras de sentido semelhante, ou seja, parecidos, palavras diferentes com sentido semelhante, parecido com a outra, tá bom? Aí vai ter da letra A à letra E. Aí tem tomar, tornar, confortável, ensopada, brotava, amontoassem, empregados. E aí vocês vão ter algumas opções do outro lado. E aí vocês vão colocar aí as letrinhas de acordo com o que vocês acham que tem o mesmo sentido, tem um sentido semelhante, tá bom? Vamos agora para o terceiro quesito já, e ainda na página 107. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por outras do mesmo sentido, por outras de sentido contrário. Faça as modificações necessárias no texto. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, a primeira, eu vou dizer aqui para vocês, tá certo? São 3 frases. A princesa foi acomodada num dos melhores quartos do castelo. A princesa foi desalojada, pode ser, de um dos melhores quartos do castelo. Vocês têm que fazer o quê? Pega esta palavra acomodada, certo? E buscar lá no vocabulário uma palavra que tenha o mesmo sentido, tá certo? Que tenha o mesmo sentido desta palavra e vai trocá-la e vai copiar toda a frase, tá certo? Só fazendo essa modificação. São 3 frases, tá certo? Vamos agora para o 4º quesito, que é o último aqui dessa página 107. Em qual das alternativas as palavras em destaque torna a frase sem sentido? Vocês vão ter 4 opções, tá certo? Porque aí vocês vão ver que as palavras que foram colocadas aqui, que são palavras que foram utilizadas no vocabulário, elas vão deixar a frase sem sentido. Ela vai deixar a frase sem sentido. É uma opção só, tá? Só vai marcar uma, mas vocês vão ter que ler as 4 para poder identificar. E vai ficar a frase sem nenhum sentido quando ela for colocada, tá certo? É isso que vocês vão ter que identificar, tá bom? Agora, já terminamos o estudo do vocabulário, que é aquelas palavras que estavam em destaque ali, tá certo? Palavrinhas diferentes que vocês aprenderam. Vamos passar, então, para o estudo do texto, falar sobre o texto, sobre a história lida, tá certo? Vamos lá? Primeiro quesito na página 108, tá bom? O príncipe queria casar-se. Para isso, viajou o mundo inteiro, em busca de uma princesa. Qual foi a maior dificuldade que ele encontrou na busca pela princesa dos seus sonhos? Qual foi a dificuldade? O que é que ele queria? Uma princesa o quê? Lembram? Pois então, é isso aí que vocês vão colocar, tá bom? Já no segundo quesito da página 108, que é o estudo do texto, tá certo? Aí a gente vai continuar aí Então, segundo quesito, por que você acha que o príncipe gostaria de casar apenas com uma princesa de verdade? O que é que vocês acham disso? Por que ele não queria casar com uma plebeia? O que é plebeia, tia? Plebeia é alguém que viria do povo, que não teria sangue nobre. Por que ele não queria? Só queria uma princesa de verdade, tá certo?
Terceiro quesito. Por que você acha que a família do príncipe custou acreditar que a moça que bateu a porta era uma princesa de verdade? O que é que vocês acham? Por que ela estava diferente assim? O que é que estava acontecendo ali que eles acharam que ela estava mentindo? Hã? Agora, quarto quesito. O que pode ter feito a família duvidar que a menina era, de fato, uma princesa? Por quê? Vocês vão ter 4 opções, só tem uma verdadeira. Vocês vão ler as 4 opções e marcar com um X na verdadeira, tá certo? O porquê que a família duvidou, né? Que a menina fosse uma princesa de verdade, tá bom? Agora, quinto quesito. O que mais chamou a atenção do príncipe na moça? O que foi que ele gostou mais dela, hein? Que será? Será que ela era muito bonita? Será que ela era feia e ele gostou assim mesmo? Como é que foi? O que é que ele gostou? O que é que ele viu nela, tá certo? Agora o sexto quesito. A rainha pediu para que um grão de ervilha fosse posto embaixo de 20 colchões, e a fim de saber, né, se a princesa era de verdade, né? Você acha que seria realmente possível reconhecer uma princesa dessa forma? Justifique sua resposta. E aí, gente, vocês acham que se colocar um grão... Tem algumas histórias que falam sobre um grão de ervilha. Tem outras histórias que falam assim, que colocam um grão de areia, que colocam um grão de arroz, e que se essa pessoa for uma princesa de verdade, ela, mesmo que você coloque os colchões, edredons, que você cubra, que você faça o que você quiser lá, se ela deitar sobre aquilo ali, ela vai descobrir, ela vai sentir o desconforto ali, e assim vai se identificar, porque uma pessoa que seria nobre, né, que seria uma princesa, um príncipe, uma princesa, uma rainha, ela jamais conseguiria dormir em um local que não fosse totalmente confortável. Eu acho que quando a pessoa está com sono, cansada, eu acho que a pessoa dorme, não é, gente? Vocês acham que ela iria conseguir identificar mesmo esse grão, esse ervilha ali embaixo de 20 colchões? O que é que vocês acham aí? Vocês vão escrever aí o que é que vocês acham, tá certo? Agora a gente vai para o 7º quesito. Associe os acontecimentos aos personagens. Aí vai ter letra A, queria casar-se. Quem queria casar-se? Bateu a porta do castelo numa noite de tempestade, letra B, tá certo? Letra C, acomodou a hóspede num quarto, mas testou-a para saber se dizia a verdade. E letra D, empilharam 20 colchões e puseram um grão de ervilha embaixo. E lá abaixo tem as opções de quem foi, a rainha, os criados, a princesa e o príncipe. E aí vocês vão dizer de acordo com o que está falando lá em cima, a primeira coluna, tá bom? Agora nós iremos para a página 109, vocês irão fazer apenas o lado esquerdo, tá certo? Porque do lado direito já é um outro assunto que a gente vai dar posteriormente depois, tá certo? Esse vai ser o último quesito, é bem simples, gente. Vocês vão ver 3 imagens aí. Enumere de acordo com os acontecimentos. Tem 3 acontecimentos aí, tá certo? Que se passaram na história, e aí vocês vão numerá-lo de acordo com quem aconteceu, o que aconteceu primeiro, tá certo, gente? Pronto, meus amores, a gente já concluiu a atividade de português, do livrinho de português, mas a gente ainda volta, a titia volta com gramática, tá bom? Beijo, meus amores, tchauzinho.